usa o teu servo, como sempre tem usado, para a glória do teu nome. Diga comigo, pastor Fábio, nós te abençoamos, no nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Pais, irmãos, uma vez mais, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam amém. Pastor, onde fica Marcos? Marcos está entre Gênesis e Apocalipse. Rápido de você achar. Se mesmo assim você não achou, você olha para o telão, você vai conseguir acompanhar aí a leitura. Irmãos, nós estamos na campanha, ou melhor, iniciando a campanha da arca, a presença de Deus. E a arca, no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. Bom que a Bíblia só não se resume ao Antigo, mas ela se resume ao Novo Testamento também. Então ela se completa, o Novo com o Antigo e o Antigo com o Novo. E quem é a presença de Jesus e quem é a presença da arca no Novo Testamento é o próprio Jesus. Então a gente precisa falar dele. Fale para quem está do seu lado, é dele que nós precisamos falar. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. 36. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. 37. Levantou-se grande e o temporal de vento, e subiam as... por aonde? Por cima de madeira que... o que se enchia? Barco. Vai para quem está do seu lado. O barco estava enchendo. E ele estava na polpa dormindo. Fala, dormindo. E ele dormia sobre uma... E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dê que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande... E disse-lhe: por que estão tão temerosos? Essa palavra é de Jesus para os discípulos. Por que estão tão temerosos? Como não tendes fé? Preste atenção na palavra de Jesus para os discípulos. E sentiram um grande quê? Um grande temor. E diziam uns aos outros: 1, 2, 3. Mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Capítulo de número 5, versículo de número 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Como eu falei, a arca simboliza a presença. Nesse texto aqui nós estamos vendo a presença de Jesus. Aleluia.
E é bem verdade que até hoje, nos dias atuais, nós sentimos a presença do Senhor Jesus. Quando sente a presença de Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Amém. E eu quero ser muito rápido. Quero gastar pelo menos 20 minutos, porque ainda temos o bolo surpresa da pastora, temos a festa surpresa da pastora. E logo daqui a pouco nós vamos comemorar a festa aqui daqui a pouco, tá? Não conte para ela que ela ainda não sabe, amém? Mas preste atenção aqui que eu quero ser muito rápido com vocês aqui e liberar essa palavra aqui nessa noite para você. Então, a presença, ela tinha um simbolismo da arca. E agora o próprio Jesus é a presença. A Bíblia diz que ele estava ensinando os discípulos. A Bíblia diz que eles estavam na Galileia e ele estava curando, ele estava libertando, ele estava orando por pessoas e ele libera uma palavra. E a palavra que ele libera não é para todos. É para pessoas selecionadas por ele, a dizer aos seus discípulos e mais alguns outros que andavam com Jesus. E a palavra que Jesus libera sobre os discípulos é a seguinte: passemos para o outro lado do mar na Galileia, o outro lado do mar Mediterrâneo. Nós vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz que quando Jesus libera essa palavra sobre a vida dos discípulos, todos entram no barco e com ele vai alguns barcos também acompanhando uma travessia. Quando a gente começa a ler esses versículos desse capítulo de número 4, do 35 até o 41, nós vamos ver que ele libera uma palavra para passar para o outro lado, só que tem um percurso a ser percorrido. Só que ele não fala o que vai acontecer no meio do caminhada. Ele não fala o que vai acontecer no meio do percurso. Ele só libera uma palavra: passemos. O que ele vai falar com os discípulos é depois do acontecido. Preste atenção no que diz a Bíblia. Ele fala passemos. Quando ele fala passemos, todos entram dentro do barco e entram dentro do mar. Só que essas palavras que Jesus libera sobre a vida dos discípulos é depois do ocorrido. E qual é o ocorrido? A tempestade. O vento forte chega. E quando o vento forte chega, Jesus está o quê? Dormindo. Permita pensar uma coisa. Se Jesus está dormindo, ele confia em quem ele colocou dentro do barco, sim ou não? Se Jesus está dormindo, é porque a embarcação está em boas mãos, sim ou não? Sim. Então Jesus convoca quem ele confia. Só que quem ele confia precisa ainda passar em uma modelagem de Jesus. Entenda o que eu quero ministrar sobre a tua vida. Jesus confia em que ele chama, porém, para concluir o que ele tem a realizar na vida dos discípulos, precisa passar por uma conclusão, uma lapidação na mão de Jeová. Calma aí, pastor, nós estamos no culto da campanha da arca, da presença. Para eu sentir a presença, eu preciso ser lapidado. Você vai entender o que eu quero ministrar sobre a tua vida. O vento se levanta. Quando o vento se levanta, eles já estão no mar, sim ou não? Sim. Eles já estão dentro do lago. Quando eles estão dentro do lago, dizem os historiadores que há uma atmosfera, uma mudança climática entre o vento frio e o vento quente, que vai acontecer essa tempestade. Mas eu quero me apegar a isso. Eu quero me apegar ao que Jesus libera sobre a vida dos discípulos.
A Bíblia diz que o vento levanta, o mar começa a se agitar. A Bíblia diz que mesmo assim ele ainda continua acreditando em quem ele colocou a embarcação e continua dormindo. Jesus ainda está dormindo enquanto o vento está se levantando. Jesus ainda está dormindo enquanto o vento está balançando o mar para lá e para cá. Jesus ainda está dormindo enquanto os discípulos estão temerosos dentro deles. Jesus só vai acordar quando alguém chama por ele. É alguém que já pegou esse negócio. Pastor, não estou entendendo aqui. Não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre você, é sobre ele. Não é o que você passa, é sobre ele que vai fazer na tua vida. Não é o vento que você passa, é sobre ele se levantar na vida. Ele só vai acordar. Ele só vai acordar quando alguém vai chamar. Estamos perecendo. Nós estamos perecendo. O que é perecer? O barco está ficando comprometido. Comprometido com o quê? A água do mar já está entrando dentro do barco. Perceba uma coisa, que depois que a tempestade se levanta, depois que o vento balança o barco, e depois que Jesus é acordado pelos discípulos, ele vai liberar uma palavra. Mas a palavra que Jesus libera não é para quem está do lado de fora, é para quem está do lado dentro da onde? Tem alguém que já começou a entender? A palavra que ele libera não é para quem está do lado de fora, é para quem está do lado de dentro do barco. Pastor, não estou entendendo. Calma. Eu já vou liberar uma palavra sobre a tua vida, mas calma o teu coração. Estava em tempestade, sim ou não? Sim. Estava passando por um problema, sim ou não? Sim. Parece que eu vejo a nossa vida. Parece que eu vejo eu e você. Parece que eu vejo alguns crentes na moenda. Alguns crentes passando por vento. Alguns crentes passando por situações adversas. E não sabem o que fazer. Eram discípulos, andavam com Jesus, estavam com ele 24 horas. Mas tem hora, Vanessa, que às vezes a gente pensa que perdemos a direção do barco. Mas deixa eu liberar uma palavra. Ele ainda está no barco. Ele ainda continua no barco. Não, ele não saiu do barco. Ele não pulou do barco, não. Ele ainda está no barco. E a qualquer momento ele vai chegar e vai falar para essa tempestade. Está na hora de você se acalmar. Pastor, eu não estou aguentando, porque o barco parece que vai afundar. Ei, acalma o teu coração, porque ele vai chegar com uma palavra, e a palavra é aquieta-te. Para pensar comigo. A palavra aquieta-te é para o mar ou para os discípulos? A palavra calma é para o mar ou para os discípulos? Vamos juntar 24 horas com Jesus, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus fazer milagre, ouvindo Jesus
curar. E ainda assim, estão temerosos dentro do barco. Eu começo a perceber que Jesus reserva tempos preciosos com Ele para te mostrar quem Ele é na tua vida. Deixa eu melhorar esse negócio aqui. Deus reserva tempo na tempestade. Tem alguém que precisa ouvir esse negócio. Tem tempo que Deus reserva dentro da tempestade do vento. Fala aí, pastor. O que o senhor está falando? Que esse vento não é o diabo, é o próprio Jesus que te colocou nele, só para ele se revelar quem ele é na tua vida. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo o que Deus está falando, não. Você não está entendendo, não. Calma aí, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. O milagre só vai acontecer do outro lado, depois que ele tratar de você aqui dentro. Calma aí, pastor. É presença que a gente está falando. É presença, e a presença dele está aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aqui nessa noite? Você já sentiu a presença dele aqui nessa noite? A presença dele está aqui. A presença dele está aqui dentro dessa casa. A queda de... Perceba que uma palavra liberada para quem está próximo de Jesus muda toda a história. Vendo, calma, aquieta-te. E a Bíblia diz o seguinte: houve-se uma grande bonança onde? Fala dentro e fora. Aonde houve bonança? O mar e o vento cessaram. E os discípulos se acalmaram. Primeiro uma palavra para quem está do seu lado. A bonança já foi liberada sobre a sua vida. Porque a presença dele faz isso acontecer. Gente, fechar. No versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, diz o que? Chegamos ao outro lado, aonde no versículo 35 ele tinha determinado para que fosse. No versículo 5 diz dele o que? Chegaram depois de uma grande agora a tempestade está lá atrás. Quando Jesus põe o pé na cidade de Gadara, o que vem prostrar-se diante dele? Um endemoniado. Perceba uma coisa, que o milagre só aconteceu em Gadara. O milagre só aconteceu quando eles chegaram lá, depois que Jesus tratou dos discípulos aqui. Não estou entendendo, pastor. Não estou entendendo, pastor. Ei, o milagre só chegou do outro lado, depois que Jesus tratou de quem estava dentro do...
nunca falha nas suas estratégias. Ele te colocou aqui dentro para você ouvir essa palavra. Eu sinto uma graça de Deus aqui dentro desse lugar. E há uma unção de cura sobre esta casa. Há uma unção de libertação sobre esta casa. E eu quero ministrar uma palavra. Diabo, enfermidade, pega toda a tua bagagem, seja repreendida agora pelo poder do nome. Eu quero liberar uma palavra no mundo espiritual. Dá um grito de guerra, de derrota, diabo, e começa a soltar famílias, soltar homens, soltar mulheres aqui, solta. Dá um grito de derrota e sai pelo poder do nome de Jesus. Milagre só acontece do outro lado. Depois, quando há um tratamento aqui dentro. E qual é o tratamento? Não adianta você se desesperar. Não adianta você lutar com os seus próprios punhos. Não adianta você começar a querer perder a direção das coisas. Não adianta você tentar forçar as coisas com os teus conhecimentos. Não adianta você tentar correr com as tuas pernas. Por quê, pastor? Porque você está no momento de tratamento. E quando você está no momento de tratamento, você somente descansa. Descansa em meio à luta. Descansa em meio à tempestade. Pastor, é difícil demais a gente descansar em meio a essa tempestade. Mas há uma palavra para alguém aqui dentro desta casa. A tua entrada por aquelas portas não foi em vão. E vai uma palavra do céu. Descansa, porque Ele vai agir. E quando Ele agir, você vai ver a mão de Deus trabalhando ao teu favor. É a presença que eu quero. É a presença, pastor. É a presença. É a presença, pastor. Eu quero a presença. Pastor, eu estou louco para a presença. Vou colocar o meu pedido de oração aqui. Mas Deus está falando, antes de colocar o pedido de oração, há um tratamento para a tua vida dentro dessa casa. Ele está tratando de você. Para quando você chegar em casa, o milagre está acontecendo. Lembra de Pedro? Pedro está à beira do barco, lá na praia. Tiago, ele está consertando a rede. Ele está consertando a rede, lavando, limpando. Por quê? Porque teve dias de frustrações na vida dele. Teve momentos difíceis na vida dele. E Jesus pega o quê? O barco de Pedro emprestado. Presença. Ele está ali, a presença dele está ali. Depois que ele prega um sermão e Pedro está, ele libera uma palavra para Pedro. Volta. Volta. Seja profeta para quem está do seu lado. Catuca assim. Dá uma cotovelada de leve nele, até ele dar um glória. E fala para ele, eu vim falar uma coisa de Deus para você. Dá um chute na canela. Fala para ele, está na hora de voltar. Jesus vai falar para
Pastor, mas me humilharam. Pastor, falaram mal de mim, volta. Tem muita gente que ainda não liberou, não pegou a bênção sobre a vida dele, porque ainda não voltaram. Mas hoje tem tratamento para discípulos aqui dentro. Tem tratamento para alguém aqui dentro. Tem tratamento para você, para mim, aqui dentro. O que, pastor? O milagre vai acontecer a partir do momento que eu entender que Ele está tratando da minha vida. É tão difícil voltar, Viviane. Porque quando a gente volta, a gente relembra coisas do passado. E relembrar coisas do passado dói, machuca. O que Pedro falou? Pescamos a noite toda e nada, dor do passado. Mas quando ele voltou, tem novidades de vida chegando. Quando ele voltou, tem porta aberta chegando. Quando ele voltou, tem pessoas no altar chorando. Quando ele voltou, tem cadeira preparada, já reservada. Quando ele voltou, tem diplomas sendo assinados, tem processos sendo liberados. Quando ele voltou, Deus se revelou para ele. Fica de pé. Deixa eu perguntar. Quantos precisam de milagre aqui? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma outra pergunta em cima dessa. Quantos precisam voltar? Vem para o altar. Voltar é mais difícil. Milagre, eu quero. Voltar